Olá, a partir de agora, mais notícias aqui na rede RVC. O governador Geraldo Alckmin deve sancionar já nos próximos dias o projeto aprovado pela Assembleia Legislativa que fixa os novos valores de pisos salariais para o estado de São Paulo. O piso será de R$ 1.108 na primeira faixa salarial. Na segunda faixa, será um pouco maior, R$ 1.127. Os novos valores irão retroagir a 1º de janeiro e serão reajustados anualmente com base na inflação. Quase 23 milhões de brasileiros sacaram o abono salarial ano base 2015. O prazo para retirar o dinheiro terminou no último mês de dezembro. O número total de pessoas que sacaram os recursos representa 94,36% dos trabalhadores com direito ao benefício. Dados do Ministério do Trabalho mostram que cada trabalhador recebeu entre R$ 79 e R$ 937. No total, foram pagos mais de 16 bilhões de reais. O Nordeste foi a região com maior taxa de cobertura. Em seguida, veio a região Norte. A região com menor volume foi a Centro-Oeste. O Sindicato dos Metalúrgicos de Taubaté não conseguiu reverter as demissões anunciadas pela GE na semana passada, mas negociou um pacote de benefícios para os demitidos e estabilidade temporária aos trabalhadores. O pacote para os demitidos garante um pagamento de um salário para aqueles que têm até 4 anos na empresa. Os que têm entre 4 e 8 anos receberão 2 salários e os que têm mais de 8 anos vão receber 3 salários. Também garante convênio médico por 8 meses. Já trabalhadores que continuam na fábrica terão estabilidade de 4 meses até o dia 12 de maio. O governo federal lançou um canal online para que os brasileiros possam dar sugestões para melhorar os serviços públicos. Veja como funciona. O engenheiro Paulo Ricardo veio até o Na Hora, uma unidade de prestação de serviços públicos do Distrito Federal, para tirar a segunda via da carteira de identidade e pedir o religamento da água de sua residência. O engenheiro conta que teve os problemas resolvidos, mas que foi necessário vir à unidade 2 vezes. Eu fui bem atendido, mas poderia ter resolvido uma única vez. Para eliminar as barreiras que existem entre o cidadão e as instituições públicas, o governo federal criou uma plataforma na internet para receber sugestões que possam contribuir para a melhoria da prestação de serviços. A ferramenta na internet é o formulário online Simplifique. A medida faz parte do decreto de desburocratização do governo federal. Ele pode, na verdade, fazer 3 tipos de demandas. Ele pode reclamar da má prestação de um serviço, ele foi num hospital federal e ali a questão de identificação, a questão de encaminhamento, a questão de atendimento é ruim, e isso é uma forma que a plataforma também permite. Ele pode denunciar o descumprimento do decreto, onde o próprio decreto traz o princípio da boa-fé, quando exige dele reconhecimento de firma, entrega de documento autenticado, coisa que o decreto proíbe. Ou ainda, ele pode sugerir qualquer tipo de modificação. Para ter acesso ao Simplifique, o interessado deve entrar na página do Ministério da Transparência e Controladoria Geral da União. Na parte de cima, deve clicar na opção Simplifique. Uma nova página será aberta. A pessoa deve, então, escolher um item sobre qual serviço público ou para qual órgão quer enviar a manifestação. O próximo passo é preencher o formulário e enviar. Segundo o ouvidor-geral da União, após o preenchimento vai ser gerado um número de protocolo para o acompanhamento. As ouvidorias do Poder Executivo vão assegurar que todo cidadão possa ter a sua pergunta respondida. Que a gente tem que lembrar que o serviço público é feito para a população. Se a população não consegue exercê-lo, não consegue usufruir do serviço pela burocracia, cabe à administração pública ouvi-lo e modificar seus procedimentos. Esse canal de sugestões do cidadão é fundamental, porque o cidadão é que sabe onde é que o sapato aperta, qual é o calo que dói mais, qual é a necessidade. Então a solução tem que vir de quem vive o problema e não de quem está sentado no escritório, por mais boa vontade que esse funcionário do governo tenha. E nós vamos a um rápido intervalo, não saia daí, daqui a pouco tem mais notícias aqui na rede RVC. Até já!
Estamos de volta com mais notícias aqui na Rede RVC. O Brasil ocupa a 4ª posição no ranking de mortes no trânsito no continente americano. Para reverter esse quadro, o Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões no Trânsito vai adotar uma série de medidas ao longo da próxima década. É no trânsito que o Brasil amarga uma triste estatística: o número de acidentes fatais. De acordo com dados da Organização Mundial da Saúde, o nosso trânsito mata cerca de 47 mil pessoas por ano, o que coloca o país na 4ª posição do ranking de mortes no trânsito na América. De 2009 a 2016, o total de óbitos saltou de 19 para quase 24 por 100 mil habitantes. Além de vítimas fatais, o trânsito também deixa sequelas, cerca de 400 mil pessoas todos os anos. E esses números custam caro. Por ano, o Brasil gasta 56 bilhões de reais, segundo o levantamento do Observatório Nacional de Segurança Viária. E para mudar essa realidade, o Brasil criou o Plano Nacional de Redução de Mortes no Trânsito. Aprovada pelo Congresso Nacional e sancionado este mês pelo presidente Michel Temer, o plano propõe metas anuais para cada estado e o Distrito Federal. O objetivo é reduzir pela metade o índice de mortes ao longo de 10 anos. Estaremos, juntamente com os demais segmentos que formam o Sistema Nacional de Trânsito, discutindo uma política pública a ser adotada, já que no final da lei ela propõe que exista uma redução de até 50% do número de acidentados. Esse número é possível através de uma grande política pública que não existia até no momento no nosso país. O diretor explica que as metas serão fixadas pelo Conselho Nacional de Trânsito, que vai reunir propostas enviadas pelos Conselhos de Trânsito, Sociedade Civil e pela Polícia Rodoviária Federal. O trânsito é um tripé formado por engenharia, fiscalização e educação. Precisamos formar melhor os nossos alunos, preparar melhor nesse sentido. Precisamos ter mais mecanismos de fiscalização. Nisso a tecnologia veio para ficar. Instrumentos de fiscalização através de câmera, de monitoramentos, são indispensáveis nesse sentido, como também a qualidade das vias efetivamente. É a implementação do transporte público de qualidade em todo o nosso país. Efetivamente, quando se tem um transporte público de qualidade, com usualidade para a população e um acesso melhor na sua mobilidade como um todo, há o abandono dos transportes individuais, como principalmente motos. Olha só, o IPTU em São José dos Campos vai ficar 9,16% mais caro este ano. O índice é 3 vezes maior que a inflação medida pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA. Segundo a Prefeitura, os carnês serão entregues já a partir desta semana. Com o aumento, a Prefeitura de São José dos Campos estima arrecadar 211 milhões de reais este ano. O prazo para pagamento será de 19 a 23 de fevereiro e o valor poderá ser parcelado em até 10 vezes. Já em Taubaté, os carnês estão em fase de elaboração, o aumento será menor, 1,83%, e o pagamento está previsto para acontecer nos dias 19, 20 e 21 de fevereiro. E em Pindamonhangaba, 69 mil carnês do IPTU serão entregues em fevereiro com reajuste de 2,44%. Pesquisadores do Brasil, Reino Unido e Estados Unidos conseguem um importante avanço para a produção de etanol de segunda geração, o que vai deixar a fabricação de biocombustível mais eficiente. Nos postos de combustível, o etanol está disponível para ser vendido puro e está presente também na composição da gasolina. O Brasil é o segundo maior produtor de etanol do mundo. Por aqui, a matéria-prima usada é a cana-de-açúcar. Por enquanto, é aproveitado somente o caule da cana para produzir o chamado etanol de primeira geração. Mas as outras partes da planta também podem se transformarem em combustível. Na forma convencional, as usinas produzem até 8.000 litros de etanol por hectare a partir do caldo da cana-de-açúcar. Já com o aproveitamento das folhas e dos ponteiros das plantas, essa produção pode aumentar em até 30%. Para isso, pesquisadores buscam, em laboratório, uma forma mais barata de se produzir o etanol de segunda geração. Uma descoberta feita por pesquisadores do Brasil, Reino Unido e Estados Unidos
pode representar um grande avanço para a produção de etanol de segunda geração. O grupo de cientistas constatou que a modificação genética das células da biomassa de cana facilita a quebra das paredes dessas células, que são muito resistentes. Isso facilita a extração do açúcar, que vai se transformar em etanol de segunda geração. Nós identificamos um gene que fazia com que essa biomassa ficasse mais difícil de acessar esses polímeros, né, ou esses açúcares, esses nutrientes. Uma vez feito isso, nós conseguimos então modificar esse material e fazer com que ele ficasse mais fácil de utilização, tanto para animais quanto para a indústria. A pesquisa também poderá ser aplicada no desenvolvimento de pastagens que sejam mais fáceis de serem digeridas e com maior valor nutricional para os animais. O animal pode aproveitar muito mais daquela mesma biomassa, com certeza vai ser uma biomassa, uma forragem com maior valor nutricional e, consequentemente, um ganho maior de peso ou de massa para o animal. E não saia daí, nós vamos a um rápido intervalo. Daqui a pouco tem uma entrevista aqui no estúdio para falar sobre a questão da febre amarela aqui na região. Nós voltamos em instantes. Já já, mais notícias aqui na rede RVC. Até já. Bom, estamos de volta com mais notícias. Agora vamos falar de saúde aqui na rede RVC. Rafael Lamana é o meu convidado agora. Ele é do Departamento de Vigilância Sanitária e Epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde de Pindamonhangaba. E ele vem exatamente para falar de um assunto que hoje domina praticamente o noticiário no Brasil inteiro, principalmente aqui na região metropolitana do Vale do Paraíba, que é febre amarela. Rafael, obrigado por ter vindo, por aceitar o nosso convite. Nunca se falou tanto em febre amarela como nos dias de hoje, né? Por quê? Sim, agradeço o convite. Realmente, esse assunto está vindo em pauta, né? Justamente por conta dessa demanda crescente, dessa transmissão também crescente, além da demanda do mosquito Aedes aegypti, que é o mesmo mosquito que transmite a dengue. Agora estão vindo com a febre amarela urbana, que existe uma diferença entre a urbana e a silvestre. E essa urbana, desde 1942, não era registrada no Brasil, historicamente. E agora está começando a se registrar isso, né, por conta de casos positivos, não que não havia registro, né? E agora a única forma de se manter isso controlado é realmente fazer o uso da vacina. Bom, as informações que a gente tem é que essa transmissão está partindo da doença provocada no macaco, é isso? E depois no mosquito, aí chega até as pessoas. É mais ou menos esse é o caminho do vírus? Exatamente. Essa é a diferença da febre amarela silvestre para a urbana. Tá. A silvestre, ela é o hospedeiro, na verdade, é um macaco, né? Então, quando o mosquito pica esse macaco está contaminado, e esse mosquito vem até o município, né, região urbana, ou o humano vai até a região silvestre e acaba tendo essa transmissão, aí que muda a titulação. Mas ambos, tanto o ser humano quanto o macaco, eles são hospedeiros. Tá, aqui na região do Vale do Paraíba, tem alguma área que a gente tem que tomar cuidado para visitar, para frequentar, ou apenas em áreas da região metropolitana de São Paulo? Aqui no município especial ou da região, tem que ter a cautela de ir em locais de mata onde tem a presença do macaco, né? Especificamente o bugio e também o macaco prego, que há pesquisas de também que eles estão sendo contaminados por esse vírus. Mas na região especial Pindamonhangaba nós não tivemos casos de transmissão, nem registro, nem suspeita, nada disso. A gente está zerado já faz anos isso, historicamente nunca teve no município de Pindamonhangaba a febre amarela. Agora, o que causa-se preocupação é a grande procura da população pela vacina, né? Essa semana em Taubaté, a vacina que tinha lá no estoque, ela terminou, o município teve que recorrer à Secretaria Estadual pedindo mais doses. Como está a situação em Pindamonhangaba? Também há um aumento, né, pela procura da vacina? Sim, isso é um clamor público, né? Na verdade, quando as mídias acabam passando essas informações de transmissão que de fato ocorre, a população, por natural, acabam indo até os postos de vacinação para tentar ficar imune. O governo do estado ele acaba distribuindo essas vacinas justamente pelo mapa epidemiológico de todo o estado de São Paulo.
Então, no município de Pindamonhangaba, nós temos uma carga ainda de vacinas a ser aplicada na população, porém, ela não é um número que, se for levar em consideração a população residente no município, suficiente. Por quê? Porque no município não tem transmissão. Então, o governo prioriza os municípios que fazem vizinhança com esses municípios que estão tendo transmissão. Então, ele prioriza essa região e manda também para o município de Pindamonhangaba em especial, porém não na quantidade que seria o ideal, porque não está tendo transmissão. Mas hoje, se um cidadão comum achar que deve procurar uma unidade de saúde em Pindamonhangaba e buscar pela vacina, ele consegue? Qual é o procedimento, ou vocês estão priorizando algumas pessoas? Como de praxe, toda pessoa que vai tomar a vacina no posto de saúde, nós fazemos uma entrevista com essa pessoa, justamente saber se ela é alérgica ou não, enfim. E nesse caso especial da febre amarela, como há uma redução significativa do estoque nosso, nós acabamos fazendo essa entrevista e contando com a verdade que a pessoa está falando, né? Porque nós estamos priorizando as pessoas que estão deslocando para essa área de contágio, por qualquer razão, por trabalho, lazer, enfim. Então nós acabamos aplicando essa vacina. Agora, aquele que falta com a verdade de falar que vai, mas de fato não vai, simplesmente para tomar a vacina, ele acaba retirando a vez daquele que vai, né? Então nós não nos negamos a dar vacina, porém a gente faz uma entrevista justamente para a gente sentir se realmente aquele município é merecedor da vacina. Bom, estou conversando aqui no estúdio do Mais Notícias, hoje com o Rafael Lamana, que é do Departamento de Saúde da Prefeitura de Pindamonhangaba, falando um pouquinho sobre essa questão preocupante da febre amarela. Você tem alguns números aí, Rafael, números assustadores, né? Porque no ano de 2016 a procura foi pequena, já em 2017 realmente o aumento foi muito alto. Muito significativo. Isso acontece em todos os tipos de epidemias que vêm acontecendo, né? Em especial, nesse caso da febre amarela, em 2016 nós tivemos 257 vacinas aplicadas. Em 2017 saltou para 3.468 vacinas aplicadas, ou seja, nós aumentamos 1.349% dessa aplicação da vacina justamente por conta dessas notícias que estão sendo ventiladas, que está tendo uma epidemia, realmente está, mas no município de Pindamonhangaba, volto a dizer, não está tendo transmissão da febre amarela. Aí a pessoa pode questionar, mas Rafael, então vamos fazer a prevenção. Não tem na epidemia, né? Não chegou aqui, ainda bem. Mas eu gostaria de tomar vacina por precaução. Sim. Vocês vão ainda se organizar com a Secretaria de Estado da Saúde para ver qual vai ser o cronograma, se haverá uma campanha. O governo do estado está pensando num dia D agora, no começo de fevereiro, né, fazer aí uma grande movimentação aqui na região. O que você pode falar sobre isso? Né? Porque a gente pensa agora na prevenção também, não esperar que realmente a doença venha para cá. Né? Certamente. O governo do estado estabeleceu que 52 municípios do estado de São Paulo terá essas vacinas fracionadas. Né? O que seria essa vacina fracionada? A dose única ela é 0,5 ml por paciente, por indivíduo. E no caso dessa fracionada vai ser dividido em 0,1 ml por pessoa. Depois, obviamente, ele vai ter que fazer a complementação até chegar a 0,5 ml por pessoa. Justamente para tentar chegar em todos os municípios do estado de São Paulo essas vacinas, porque existe também um problema laboratorial que às vezes o laboratório não consegue dar vazão para a quantidade de demanda que os estados pedem. Então, ele, para tentar atingir a população no caráter geral, fracionou essas vacinas, em especial esses 52 municípios que está relacionado, que ainda está relacionado, então nós vamos receber uma carga além para conseguir vacinar, que tem essa campanha que vai começar no dia 3 de fevereiro e vai encerrar no dia 24. É uma campanha de intensificação, não significa que se a pessoa for no dia 2 ou se ela for no dia 25, ela não vai ser vacinada, ela continua sendo vacinada. Esse período é um período de intensificação, justamente para a gente tentar imunizar a população. Você acredita que vai chegar a dose em quantidade suficiente para atender a população aqui em Pinda? Eu acredito que sim, tendo em vista esse longo período, né? Não significa que a pessoa tem que ser vacinada nesse período de 3 a 24 de fevereiro. Ela tem ao longo do ano todo para vacinar. O que nós frisamos e pedimos à população é justamente que ela se conscientize daqueles que realmente vão para a área de contágio nesse momento. E depois, ao longo do ano, aqueles que não foram, mas quiserem tomar, obviamente vai ser fornecido. Tá, só para a gente finalizar, para esclarecer um pouco melhor essa questão de fracionar, evidentemente que houve um estudo, né, para essa aplicação, para que realmente tenha a sua eficácia, né? Sim.
Mas o período de validade é mais curto em relação a quem toma uma dose completa, é isso? Sim, exatamente. A dose completa, que é 0,5 ml, ela tem validade para 10 anos. Né? A pesquisa de que não precisa mais tomar é a pesquisa que fala de 10 anos. O ano passado, a Organização Mundial de Saúde acabou fazendo uma nota técnica, né, através de pesquisas, enfim, dizendo que não há necessidade de fracionar mais as vacinas como era feito antigamente. Por isso que começou a dar a dose única, que seria 0,5 ml. Nesse momento que nós estamos vivendo uma epidemia a nível estadual, optou-se por fazer isso justamente para, já que você tem um frasco, ao invés de eu vacinar apenas uma pessoa, eu vou fracionar isso. E, logicamente, a pessoa vai ter que retornar no mês seguinte, 3 meses seguintes, e continuar essas vacinas justamente para completar o 0,5 ml. É mais realmente uma questão de momento, né, para evitar um dano maior. Sim. Eu falava que a gente ia finalizar com esse assunto, mas só mais uma questão. Imagina. Quem não pode tomar essa vacina, por favor? Existem algumas pessoas que não podem fazer uso dessa vacina e a recomendação é que elas vão procurar o seu médico de confiança justamente para conseguir saber até onde ele pode tomar. Por que isso? Porque a vacina ela é uma vacina viva, né, que nós chamamos. Então, quando a pessoa toma e ela é imunodeprimido, ela tem algum tipo de doença que podem causar alergias a ovos, ela tem certas restrições e reações que podem causar prejuízo à saúde humana. Então é importante que essas pessoas que não podem tomar, gestantes, crianças abaixo de 9 meses, ela procure um médico de confiança da sua família ou que acompanhe o caso, para que ele faça a melhor maneira de diagnóstico e fazer a prescrição do remédio. Perfeito. Agradeço muito a vinda aqui do Rafael Lamana, do Departamento de Vigilância Sanitária e Epidemiológica de Pindamonhangaba, da Secretaria Municipal de Saúde, esclarecendo essa questão da febre amarela. E a partir do começo de fevereiro, então, haverá uma campanha maior. E até lá a gente volta a conversar, a gente vai passar o calendário, as informações para a população com mais clareza, para que todo mundo possa estar dentro da campanha e viver com tranquilidade. Muito obrigado. Eu que agradeço. Bom, nós estamos encerrando essa edição do Mais Notícias. Nos acompanhe também pelo nosso site, né, rederdvc.com.br. Tem o contato@rederdvc.com.br. Lá você dá a sua sugestão de pauta pelo e-mail. E também nas redes sociais, você acompanha a nossa programação e fica sabendo das novidades. Obrigado por nos acompanhar. Deus abençoe. Até mais.